Oi, gente. Pois é, o governo Bolsonaro nem começou e já está pior em um aspecto do que eu imaginava, que é na questão econômica. Eu vou explicar mais detalhes nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com grandes especialistas, não é? Recentemente entrevistei e conversei com Paulo Giraldelli para essa sessão e em breve teremos mais colaborações, vocês vão ver. E toda sexta-feira tem o Filosofia Popular, que a partir da próxima a gente vai ter um cenário que vai envolver jogos, videogames, parte da filosofia popular, de vez em quando, só uma vez por mês, vai ser bem raro, mas vai aparecer. Pois bem, gente, o governo Bolsonaro ainda nem começou, mas tem um aspecto que eu errei na previsão e eu tenho que aqui reconhecer os meus erros. Eu não sou dessas pessoas que ficam escondendo erros. Eu tinha previsto problemas sérios na questão ambiental e isso eu acertei. Ele quis anexar o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente e tal. Então isso daí tudo eu acertei. Indicou gente para postos chaves que não acreditam em mudança climática, então eu acertei isso daí de lavada. Eu acertei também que teriam pessoas que, enfim, seriam ultraliberais do ponto de vista da economia, enfim, não só a sinalização do Paulo Guedes, mas Roberto Campos Neto, Joaquim Levy e outros mostram que isso daí também era uma avaliação correta. E eu acertei que o seu autoritarismo iria levar a situações complicadas, e nós já tivemos o episódio dos Mais Médicos, que ele tinha antes dito coisas muito complicadas em relação a Cuba, em relação aos médicos cubanos, coisas muito agressivas ele tinha sido durante o período de campanha. E quando venceu a eleição, em vez de dar um pouco para trás nessas coisas e buscar um processo de negociação, ele veio com exigências. Exigências que não poderiam ser todas atendidas, como por exemplo a de que todo o dinheiro ficasse com os médicos, porque os médicos cubanos são a principal fonte de divisas da ilha cubana, então todo o dinheiro não seria possível. Você poderia aumentar o valor que fica com os médicos, mas todo não. Então, assim, não teve nenhuma surpresa por aí. Mas teve uma surpresa e foi onde eu errei. Onde foi que eu errei? Eu achei que o dólar ia cair mais e que a bolsa ia subir mais e que a confiança Brasil ia subir mais. E isso não aconteceu. Pode ainda acontecer um pouco na época das privatizações, não que eu ache isso bom, muito pelo contrário, mas pode acontecer um pouco porque o mercado especulativo adora uma privatização, então vai aumentar investimento, o valor da ação das empresas que forem privatizadas vai disparar, e isso daí tende a diminuir o dólar também, enfim, a atividade econômica tende a aumentar no mercado financeiro. Mas por que eu cometi esse erro? Bem, toda vez que Bolsonaro subia nas pesquisas no segundo turno contra o Haddad, a bolsa também subia. O dólar caiu um pouquinho e havia uma sinalização de que o mercado financeiro estava favorável a Bolsonaro, que isso é absolutamente verdadeiro. O grande capital do Brasil, quando eu chamo de grande capital, são as grandes empresas, grandes corporações empresariais. Estavam do lado de Bolsonaro, a classe empresarial de uma forma predominante do lado de Bolsonaro, e os especuladores da Bolsa também. Então, parecia que se Bolsonaro vencesse, pelo menos durante 5 a 6 meses do seu governo, como aconteceu um pouco com Macri na Argentina, você teria um aumento do investimento estrangeiro e você teria uma queda do dólar, do valor do dólar em reais. Além de alguns outros indicadores positivos. Depois as ações do governo iriam criar problemas e isso daí iria se, digamos assim, é como um milagre econômico, né? Vão e depois ele iria ter sérios problemas. Só que eu subestimei o impacto, e eu não sabia que teria tanta cobertura negativa quanto teve, mas a imprensa internacional ela noticiou de forma muito negativa a vitória de Bolsonaro. O que é compreensível devido à quantidade de declarações que Bolsonaro deu ao longo da carreira, que mostram sua misoginia, enfim, seu autoritarismo, sua simpatia com regimes ditatoriais, inclusive do passado brasileiro, enfim. E essa repercussão negativa, somada à repercussão negativa que eu já tinha abordado aqui no canal, do The Economist e outras revistas liberais que vão para
gente do mercado financeiro, tem gente da direita agora dizendo que The Economist é uma revista de esquerda. Essas pessoas que dizem isso, me desculpe a sinceridade, não entendem de nada, porque a The Economist é uma tradicional revista ultraliberal, né? Enfim, chamar a The Economist de uma revista de esquerda é um ato, não é assim, tem atos de burrice, né? Isso é uma super burrice, é uma coisa que vai lá na estratosfera em termos de desconhecimento, enfim. É lamentável, mas tem pessoas dizendo essas coisas por aí. Aliás, muitas pessoas dizendo muitas coisas que não têm nenhum tipo de substância. Mas enfim, o que é que acontece? A repercussão negativa de tudo isso daí, e a repercussão negativa mais recente do ministro das Relações Exteriores ser esse Ernesto Araújo aí, que é uma figura, é um Olavete meio delirante, meio não, completamente delirante. Não vou usar eufemismos com essa figura não. É completamente delirante, dizendo que aquecimento global é uma trama marxista e tal. Bem, esse pessoal aí deu uma repercussão tão negativa que o dólar, que tinha recuado quando o Bolsonaro se elegeu, tinha ido para 3,6, mais ou menos, 3,7. Já subiu de novo para quase R$4 e agora caiu um pouquinho para 3,87, mas ainda está num patamar bastante elevado. Confiança Brasil, em termos de investimento, não subiu. E agora eu vou tentar explicar para vocês parte do motivo disso aí. Bem, parte do motivo disso aí é que essa repercussão negativa, ela foi muito maior do que eu imaginava, do que muita gente imaginava, e mais do que isso, fez com que investidores ficassem com a clareza sobre o futuro do Brasil. O futuro do Brasil é instabilidade política. E se tem uma coisa que o investidor não gosta, e o Eduardo Moreira, existe a possibilidade aí dele conversar com a gente aqui no canal, acredito que ele vai confirmar essa percepção, ele que é um economista, que já trabalhou em banco e tudo mais, de extremo sucesso, enfim. Investidor não gosta de instabilidade. E eu vejo a coisa do Bolsonaro e a economia e tal como o seguinte: teve um determinado momento que os investidores falaram assim, temos que derrotar o PT. Assim, o ódio do PT tomou conta deles. E tomou conta da classe empresarial e do grande capital. E foi quase uma coisa assim de que quando finalmente Bolsonaro foi eleito, foi quase que um orgasmo. Assim. Eles, ei, estamos livres do PT, ganhamos. E aí, mas assim, não se preocuparam muito o dia depois de ganhar, que o governo seria de uma pessoa que nunca administrou nada, que estava indicando para o superministério da Economia um teórico, né, o Paulo Guedes, que é economista de Chicago, que também não tem experiência administrativa, que não conhece da coisa pública, não é? E que Olavo de Carvalho, um conspiracionista tosco, iria indicar ministros do futuro governo Bolsonaro, o que iria fazer a gente passar um enorme papelão. Então, a classe empresarial, o setor financeiro não pensaram sobre isso. E não pensaram, principalmente, eu estou falando da classe empresarial brasileira, ou que vive no Brasil, ou que investe no Brasil. Não pensou muito bem sobre a repercussão dos investidores estrangeiros. E os investidores estrangeiros olharam para o Brasil e pensaram assim, rapaz, deu errado na Argentina com Macri, que é um cara de uma direita mais liberal tradicional. Agora o Brasil elegeu um cara que vem de um passado militar, gosta de ditadura, não é uma pessoa que não tem trajetória democrática, que está indicando gente indicada por um conspiracionista delirante, doidão, e que tende a colocar o Brasil numa situação de grande instabilidade e incerteza, até porque existem setores do governo dele que têm interesses que são contraditórios com outros setores do governo dele. Ou seja, os militares têm uma visão de papel de Estado diferente da ala ultraliberal. Enfim, não existe acordo, né? Os ruralistas e o setor de indústria que apoiou o Bolsonaro querem subsídios. E Paulo Guedes quer acabar com os subsídios. Quer dizer, é uma confusão terrível entre esses diferentes setores que compõem as bases de apoio do governo Bolsonaro. Os investidores estrangeiros olharam para isso aí e disseram,
não vou botar meu dinheiro lá não. E nesse momento inicial, que parecia que o dólar poderia cair até para 3 e que R$ 3 e que o investimento poderia aumentar, principalmente nos 3 a 4 primeiros meses do governo Bolsonaro, esse não é o cenário que Bolsonaro vai assumir. O cenário que Bolsonaro vai assumir é um cenário de um país em crise, é um cenário de um país que precisa fazer reforma da Previdência, reforma tributária, e a direção das reformas que o Paulo Guedes, encarregado da economia, quer colocar esse país, é uma direção que vai gerar profunda impopularidade e mais instabilidade. A reforma da Previdência que ele quer fazer, que é semelhante ao que aconteceu no Chile, foi uma verdadeira tragédia para os trabalhadores. E não pensem que os trabalhadores vão ser, todos eles, contaminados pelo fake news. Aliás, a base de sustentação inicial do governo Bolsonaro, está claro para mim, serão as fake news, serão as redes sociais disseminando a sua narrativa. Por exemplo, no caso dos mais médicos. Eles ficaram repetindo, 96% das vagas foram ocupadas. Eu já desmascarei isso aí. Em editais anteriores, muitas das vagas foram ocupadas e havia um índice de desistência altíssimo. O problema é que os nossos médicos desistem, não vão para lugares remotos, não vão para lugares perigosos, não vão para lugares difíceis e que, na verdade, em atenção primária, mesmo os desenvolvidos precisam de médicos estrangeiros, quanto mais os nossos. Então, por que eu citei esse exemplo? Porque o controle da narrativa será a estratégia para dar sustentação e manter a base de apoio nos 4, 5 primeiros meses. Mas eu não acredito que isso daí vai conseguir manter a maior parte da base de apoio. Eu, baseado em pesquisas que eu tenho visto desde o início da eleição, eu imagino que o apoio, núcleo duro de apoio a Bolsonaro, oscila de 22% a 25% da população votante. Ou seja, não é a população em geral, é a população que vota, que não é todo mundo. Então isso daí, o Bolsonaro teve uma votação muito maior do que isso daí. Então Bolsonaro conseguiu muitos votos que eram anti-PT, que eram pessoas de direita conservadora, que não simpatizam com Bolsonaro, mas que votaram em Bolsonaro porque, enfim, acharam que era o menos pior diante de Haddad. E teve muita gente que votou em Bolsonaro que não faz parte do núcleo duro e que por isso não vai aderir às teses da narrativa do fake news. Então, quando eles tentarem aprovar coisas muito impopulares, como a reforma da Previdência, que Paulo Guedes disse que é prioridade, mas que talvez não seja votada ano que vem. Se não for, a economia não vai reagir, e se for, a reforma da Previdência estilo chileno, vai gerar um clima de insatisfação e de conflito na sociedade enorme, porque a classe trabalhadora não vai achar muito legal passar a ter aposentadorias como as aposentadorias chilenas, que são baixíssimas. Pesquisem a aposentadoria média no Chile para vocês verem como o negócio é feio lá. E que foi a reforma ultraliberal do pessoal da escola de Chicago, mesma escola do Paulo Guedes. Então, o cenário é muito, muito instável. E ele me deixa preocupado porque eu não sei como é que um autoritário vai reagir a um cenário de instabilidade, de provável perda de popularidade e de muitas dificuldades do ponto de vista econômico, do ponto de vista de política externa. Então, eu vou ser sincero com vocês, eu estou bastante preocupado porque eu temo que em 5, 6 meses, se isso continuar e houver aquela coisa assim de venceu, e aí eu começar a subir a insatisfação, a solução para isso seja um endurecimento do regime. Seja não cair de vez numa ditadura, mas seja a democradura, que foi a expressão do Rui Fausto, né? Que a gente comece a ter mais e mais medidas autoritárias e de exceção, porque seria a forma de lidar com tamanha dificuldade e tamanha queda de popularidade. E isso tende a acontecer relativamente rapidamente, porque a economia, que seria aquilo que seria usado para dizer, olha, o governo está dando certo, não reagiu. Eu ainda acho que durante as privatizações, quando houver essa sinalização, a bolsa vai subir, o dólar vai cair, e vai haver um aumento de investimento temporário. Mas será só
episódicos, ou seja, não está parecendo que vai ser uma coisa que o governo vai conseguir porque derrotou o PT. Porque é um governo de direita. Que o Macri conseguiu por um curto período de tempo. E vejam como é que ficou a Argentina depois, né? Então, nosso cenário parece ser mais complicado e mais difícil do que o cenário argentino. E isso agora está começando a ficar mais claro, não é? Então, enfim, era necessário refletir sobre isso aí. Vamos acompanhar. Tem muita coisa ainda que é incerta e a gente tem que ir analisando a proporção que for acontecendo, né? Mas aquela minha previsão de que o dólar iria cair e que, enfim, e que nós teríamos investimento externo nos primeiros meses como uma resposta positiva que os especuladores internacionais dariam, não aconteceu. A repercussão negativa foi grande demais e aí eles não vieram. Provavelmente alguns vão vir durante as privatizações, mas o cenário já é muito difícil para Bolsonaro e para o Brasil, e todos nós que estamos aqui, não é? Enfim, vamos aguardar e vamos examinar a proporção que isso fosse desenvolvendo. Tá certo, gente? Se você gosta do canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu esqueci de dizer que as indicações de Bolsonaro na economia, não só Paulo Guedes, como Roberto Campos Neto, Joaquim Levy e os demais, foram muito bem recebidas pelo mercado, entre aspas. Mas, no entanto, essas indicações não foram suficientes para desfazer o dano que os indicados para o Ministério das Relações Exteriores e da Educação produziram e o dano que a repercussão da eleição dele teve no resto do mundo. Então, só para deixar claro que eu sei que esses setores do mercado compraram e gostaram muito dessa ideia dos indicados dele dentro da economia. Só que o dano foi muito maior e eu devo deixar claro que, enfim, embora o mercado tenha recebido bem esses nomes, são nomes que não tem nada a ver com a minha visão de Estado e de investimento social e tudo mais. Enfim, são visões bastante distintas das minhas. Enfim, queria completar isso aqui. Fica no fim do vídeo.